E aí, pessoal, boa noite. Quem fala é o professor Jailson Dionísio. Mais um dia aí ministrando conteúdos de grande valia, né? Ensino muito mais que conteúdo, tá? Já vai pegando aí papel e caneta para as marcações. Lembrando que é um curso de formação, tá? Gratuito para você, beleza? Então pega papel e caneta e vamos para cima. Boa noite, Lu. Deixa eu posicionar minha câmera e vamos embora. Vamos embora. Aula de hoje é desenvolvimento infantil, tá? Então deixa eu posicionar aqui a câmera certinha. Legal. Então nós vamos abordar hoje desenvolvimento infantil. E aí, desenvolvimento infantil tem uma curva, tá? Tem uma diferença de desenvolvimento e crescimento. São duas coisas distintas. O desenvolvimento ele está relacionado à capacidade de evolução do cérebro, tá bom? Então, quanto que seu cérebro ele é capaz de desenvolver. E isso ele é contínuo ao longo do tempo. Então, à medida que vai se passando o tempo, o seu cérebro ele vai se desenvolvendo, se transformando o tempo todo, tá? E o crescimento, ele vai até os 22 anos, tá bom? Aproximadamente aos 22 anos de idade. Então, o crescimento, ele é relacionado à estrutura, tá bom? Estrutural. Então, o crescimento, ele é estrutural e vai até os 22 anos de idade. E o desenvolvimento, não, ele é infinito, tá? Então, o cérebro está constantemente aprendendo. O grande problema que nós temos é que o nosso cérebro, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma maneira de utilizar mais que 30%. Então, como é que o nosso cérebro faz? Mediante uma nova informação, ele apaga uma informação antiga. Então, ele faz um negócio chamado neuroplasticidade, tá? Que é a capacidade dele tirar uma informação e copiar uma outra informação por cima. Para ficar fácil vocês entenderem, há muito tempo atrás, quando tinha aquelas fitas cassete, então tinha uma informação na fita, né? Tinha lá, sei lá, uma música, e aí você pegava e gravava uma música por cima. Então o nosso cérebro ele tem essa capacidade. Ainda não conseguimos desenvolver uma ferramenta, uma forma de fazer com que ele trabalhe acima de 30%. Nós só utilizamos até 30% do nosso cérebro. A teoria que eu vou passar para vocês hoje é relacionada a Jean Piaget, tá bom? É um estudioso. Ele nasceu em 1836, faleceu em 1980, tá? Ele era psicólogo, eu não vou entrar em detalhe dele, tá? Só vou trazer a teoria dele para vocês, tá bom? A teoria de Piaget, então, ele observou que crianças cometiam os mesmos erros e concluiu que o pensamento lógico se desenvolve gradualmente e de modo não aleatório, tá? Então, ele conseguiu concluir que as crianças ela têm praticamente a mesma programação. É claro, se ela tiver alguma deficiência, e aí ela não entra nesse padrão, tá bom? E aí, o primeiro estágio de Piaget é o sensório motor, tá? Eu vou falar do desenvolvimento do 0 aos 6 meses, tá bom? Então, a primeira coisa que uma criança de 0 a 6 meses, então aí, lembrando que é quando a partir do momento que ele nasce, tá? Tem um período embrionário, que eu não vou estar citando nesse conteúdo para vocês. Aqui desde o período que a criança nasce, tá bom? Então, o que ela manifesta, tá? No sentido, então, ela identifica sons. É muito interessante que nem quando a mãe, né, no processo gestacional, é muito importante que a mãe converse com o bebê, que o pai converse com o bebê. Nós capoeiristas, é legal que nós toquemos um berimbau, que cantemos para ela, por quê? Quando essa criança nasce, ela consegue identificar o som de quem é essa voz, tá? A visão turva, então uma criança, ela não tem uma visão clara, é uma visão embaçada, tá bom? Ela não consegue... A visão dela ela é embaçada, então ela não tem uma percepção de rosto, ela não consegue diferenciar rostos, tudo bem? Ela fixa o olhar, tá bom? Então, onde tem uma claridade, ela faz uma fixação do seu olhar. Ela sorri espontaneamente, e lembrando, aqui é de 0 a 6 meses, tá?
Então a questão do sorriso é espontâneo, ri alto e dá gargalhada. Uma coisa que é importante que vocês saibam também, que ela nasce com uma, na verdade com uma capacidade chamada reflexo. Eu acho que a gente vai ver agora. Peraí. Que é, que nem um exemplo, o reflexo de sucção, né? Então criança, ela já nasce com essa percepção de mamar, tá bom? E aí tá relacionado ao desenvolvimento psicomotor. Então eu falei pra vocês dos órgãos do sentido, tá bom? Que é relacionado ao aqui anteriormente. Aqui o sentido, o que é o sentido? Então visão, audição, paladar, olfato e tato. Então aqui ele só tá falando, né? A criança ela vem apenas com a visão e a audição desenvolvida. Então ela ainda não tem um olfato, não tem um olfato desenvolvido e nenhum paladar, tá bom? Ela não consegue distinguir ainda alimento porque ela acabou de chegar, né? E aí, em desenvolvimento psicomotor, ela fica em posição lateral, tá? Então a cabeça ela fica sempre lateral, ela não tem uma... Se vocês observarem um bebezinho e colocar eles de decúbito ventral, que seria deitado de costas, então a cabeça dele fica para o lado. Aí ele vai começando a levantar a sua cabeça. O início do controle da cabeça, então o direcionamento, tá? Posicionamento da cabeça. Usa as duas mãos para pegar objetos, então essa criança, ela tudo que está na frente dela, ela pega com as duas mãos. E ali próximo dos 6 meses, ela começa a girar no seu próprio eixo, que seria um rolamento lateral, tá bom? E aí nesse processo, né, como eu falei para vocês, de sugar, então o ato dela mamar é algo reflexo, é uma ação reflexa, tá bom? Onde ela suga, então tudo que colocar na boca dela, ela vai chupar. Tanto é que dessa ação reflexa, se você colocar o dedinho na mão dela, ela aperta. Se você colocar o dedo no pezinho dela, ela vai tentar apertar também, tá? Então isso são movimentos reflexos, que seriam movimentos inconscientes, tá? Agora, o estágio sensório-motor ainda de 6 meses a 1 ano de idade. Qual que é o comportamento dessa criança, tá bom? Então aí, de novo, os órgãos do sentido, tá? Como que ela manifesta. Então a visão, ela já tem uma melhora a partir dos 8 meses, ela já consegue ter uma acuidade visual muito boa. Então ela consegue enxergar detalhe das coisas. Então detalhe do rosto, do nariz e tal. Isso vai de criança para criança, né? Mas ela só vai ter essa boa percepção visual a partir dos 8 meses. Reconhecimento de voz e tom. Então ela consegue identificar qual é a voz da mãe, qual é a voz do pai. O som, né, o tons, então, exemplo, um som de um berimbau, um som de um pandeiro. Então ela consegue fazer essa distinção de tons, tá? Sustentação da cabeça. Então essa criança ela já tem um comportamento bem acentuado, tá bom? Na questão da cabeça. Na verdade, de 6 meses a 1 ano, ela já tem um estágio bem desenvolvido, tá? Então, o tronco, ela já consegue ter um controle de tronco, já senta, tá? Diz palavras de 2 sílabas. Então, exemplo, mamá, papá, né? Então, são as primeiras palavras que a criança fala, né? E elas falam puxado pro A, tá bom? Então, mamá, papá, ela não vai falar vovó, porque o O ainda, né? Essa sonoridade do O, ela vai aprender ao passar do tempo. Ela já começa a bater palma, tá? Então ela já tem uma percepção de palma. E aponta para objetos, tá? Pessoal, agora eu vou falar para vocês do estágio, do sensório motor ainda, aí de 6 meses a 1 ano. Aqui eu falei anteriormente da questão dos sentidos, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre o psicomotor. Então ela pega objetos e troca de mão. Então ela pega um objeto com uma mão e ela passa para outra mão. Faz deslocamento em 4 apoios, então seria aquele engatinhar, tá? Então é o processo inicial dela de engatinhar. Senta, aí já começa o início de andar, né? Então a gente pode ver nessa imagem uma criancinha já começando a andar, né? Através de ajuda de apoios. Normalmente as meninas, tá? Então bebês com crianças do sexo feminino, ela aprende a andar mais rápido que os meninos, por volta dos 9 meses, tá? Ela bate palma, que nem eu havia dito, aponta para objetos
e aponta o dedo, tá? Então, o que é importante, tá? O que é importante a gente saber desse conteúdo primário? Porque quando você for trabalhar com criança, quando você for trabalhar com capoeira, usar a capoeira como ferramenta de trabalho com crianças dessa faixa etária, né? Os primeiros movimentos que devem ser ensinados seriam aqueles movimentos da Angola, sabe? É por isso, não sei se vocês conhecem o mestre Ferradura, é por isso que ele faz tanto sucesso com a educação infantil, porque a criança, ela está num processo inicial de desenvolvimento, né? Então ela está ali, ela fazendo, na verdade ela fica em quadrupedia, que seria parecido com aquelas posição de Angola, sabe? Quando você vai fazer o rolê, então você está ali em 4 apoios, aí você faz o rolê, vai pro caranguejo, aí levanta um pé, levanta o outro. Então esses movimentos da capoeira de Angola são mais indicados para as crianças. Hoje eu falei para vocês, né? Hoje eu pautei para vocês crianças de 0 a 1 ano de idade, tá bom? Então, poxa, dá para trabalhar com capoeira com criança de 0 a 1 ano de idade? Claro que dá. Poxa, como que eu trabalho? A questão musical. Então, o ato de você tocar um pandeiro, de você tocar um berimbau, cantar cantigas, né? Cantigas infantis. Então, o que está relacionado com o cotidiano dessa criança? Então, normalmente essas crianças, elas assistem Galinha Pintadinha, Mundo Bita, né? Então, essas musiquinhas infantis, elas vão se identificar. Então, a musiquinha, a Dona Aranha subiu pela parede. E aí a gente faz como? A gente transfere essa música, a gente transfere ela para os instrumentos da capoeira, tá? Então você pega uma musiquinha, deixa eu só mudar a câmera aqui de lado. Aqui. Aí. Então você transfere essa musiquinha. Então você pega lá a musiquinha da Dona Aranha, né? Então você coloca no ritmo da capoeira. Então, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Então você pega uma música que faz parte do cotidiano dessa criança e você transfere isso para a capoeira. Deixa eu pegar um berimbau, um pandeiro aqui para mostrar para vocês, rapidinho. Então, ó, o som é capoeira, né? Como ela já consegue identificar ritmo, na verdade o instrumento, vai fazendo um processo de associação. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí você pode cantar uma outra música infantil e pedir para que elas copiem esse movimento. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Então aí a criança, o que ela faz? Aqueles movimentos de salto, né? Então o movimento do salto. Isso já é um movimento de capoeira, sim, é a base para bananeira, né? Ela já está naquele movimento fazendo um trabalho de fortalecimento de membros inferiores, de equilíbrio. E aí entra uma ação psicomotora, né? Que são os elementos psicomotores. Aí para estimular mais essa criança, eu posso cantar aquela música do Pintinho Amarelinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Então, o que vai acontecer com essa musiquinha? Você pede para ela imitar um pintinho. Você pode trabalhar com pausa. Então ela tá lá imitando um pintinho. E aí você parou o pandeiro, pede para ela agachar, que seria o quê? Uma cocorinha, tá bom? Então as crianças, pessoal, dessa faixa etária, a gente não trabalha a capoeira propriamente dita. A gente pega elementos da capoeira e introduz no cotidiano. Então assim, a criança, ela já vem com o movimento de quadrupedia, ela já vem com o movimento do caranguejo, ela vem com o movimento de levantar o pezinho. Eu fiz um vídeo agora do meu filho esse final de semana. Meu filho tem 6 meses de idade. Eu vou até postar, né? Eu vou postar na minha página no Face. Ele fazendo um movimento parecido com o rabo de arraia, inconscientemente. Porque esse movimento, ele faz parte do desenvolvimento motor da criança. Então, assim, a capoeira, né? Os movimentos da capoeira, eles são tirados dos animais. Mas nós, seres humanos, nós somos animais, né? Só que somos animais racionais. Nós temos capacidades de raciocinar coisas que os outros animais não têm. Então, a gente tem
costumes parecidos. Então, no processo psicomotor, é muito parecido. Então, a gente começa como? Em quadrupedia, né? Vai ficando em pé e se sustentando, tá bom? Então, a gente hoje falou sobre crianças de 0 a 1 ano de idade, tá? Normalmente as creches contratam para trabalhar acima de 1 ano, né? 1 aninho, já a criança com fraldinha é uma coisa mais linda. Elas já fazem capoeira e a gente trabalha nessas estratégias, tá bom? E é claro, se for 6 meses, 8 meses, a questão da musicalização, né? Do instrumento, isso é riquíssimo, porque o som, ela faz com que a criança desenvolva o cérebro dela, porque o cérebro dela está ali captando informações. Então, os estímulos que você der para ela vai fazer com que ela se desenvolva. Então, quanto mais estímulo você der, mais esse cérebro irá desenvolver. Então, ela vai aumentar a sua capacidade de memória, capacidade de raciocínio, vai desenvolver a inteligência, né? A gente sabe que nós temos, se eu não me engano, 7 inteligências, 8 inteligências, que eu vou falar para vocês mais para frente, né, essas 8 inteligências. Para quem não sabe o que é inteligência é a capacidade de resolver um problema. Aí nós temos inteligência musical, temos inteligência matemática, temos inteligência interpessoal, intrapessoal, tá bom? Isso eu vou passando para vocês ao decorrer do tempo, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Então hoje eu falei do primeiro pilar de Piaget, que é o sensório motor. O que é sensório motor, pessoal? Sensório da área o sensório ele está relacionado a áreas sensoriais. Então, que nem um exemplo, uma criança ela conhece o mundo como? Através da boca. Então ela pega tudo que ela pega, ela coloca na boca, porque ela sente o mundo pela boca. Esses bebezinhos, tudo bem? Então, tudo que você dá pra ela, ela coloca na boca. E ela tem a percepção se é quente, se é frio, se é duro, se é mole, tá? Então é assim que ela vai conhecendo o mundo, é assim que ela vai se identificando na realidade dela. Então hoje eu falei com vocês do desenvolvimento, né? Partindo do professor Piaget, Jean Piaget, né? O desenvolvimento motor, que é uma referência de grande potencial para nós educadores, tá bom? Que trabalhamos com capoeira, que trabalhamos com educação física, que trabalhamos com criança, tá bom? Amanhã eu vou falar para vocês do segundo pilar, tá bom? Conto com vocês às 18h30. Pessoal, que Deus abençoe, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau!